Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está em Esther, capítulo 5, indo até o capítulo 10, e o Salmo de número 124. E o tema do nosso devocional é: nunca planeje e nem deseje o mal de ninguém. Amém? Glória a Deus. Nosso texto base está em Esther, capítulo 7, verso 9 e 10, que diz: Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Muito bem, queridos, estamos aqui já na conclusão do livro de Esther e temos aqui muitas lições interessantes para nós analisarmos. Nós vamos perceber o quanto o ódio, a maldade, simplesmente o ódio gratuito, podemos dizer assim, o ódio gratuito ele pode causar. Veja só o caso aqui de Amã. Amã, simplesmente por um ódio gratuito, ele queria ver o Mordecai se prostrar diante dele, perante a posição que ele desempenhava, como uma espécie de primeiro-ministro até então do rei Assuero. E ele vai sempre com malícia tentar fazer ali a cabeça do rei em várias ocasiões contra os judeus, e até levantando a tese de que os judeus, já que não se dobravam diante do homem, e haveria momentos talvez que eles iriam se rebelar contra o rei, criando álibis, digamos assim. Uma das piores coisas, irmãos, que existe na vida de uma pessoa e pode existir é viver de impressões. Eu e você não podemos viver de impressões, ainda que talvez até haja alguma suposta verdade, mas nós não podemos viver todos os dias em impressões. Ou seja, tudo que as pessoas fazem, digamos assim, a gente já está criando um julgamento. Não estou dizendo que a gente não possa, de certa forma, até julgar. Isso até tem a sua importância. Mas temos que ter cuidado de não criarmos aquele tique de mania de perseguição. Porque tudo começa assim, A pessoa vê maldade em tudo, a pessoa julga tudo, a pessoa cria impressão de tudo. Como eu disse, embora a gente deve estar vigilante, mas também a gente não pode criar impressões, principalmente onde não há impressões. Então era o caso aqui de Mordecai, Mordecai não representava nenhum perigo. Se o povo judeu quisesse, de fato, se rebelar, já teriam feito isso há muito tempo. Eles estavam ali confiando sempre na provisão de Deus. E o Amã, ele vai criar essa situação para criar uma impressão, para poder haver uma espécie de punição, digamos assim, contra ele. E aí ele tem a influência de seus familiares para criar uma forca e induzir o rei que colocasse Mordecai para ser executado ali naquela forca. Pois bem, então para você ver que a maldade que a gente intenta contra o outro nunca dá certo, nunca vai dar certo. Ele poderia até ter enforcado Mordecai. Mordecai poderia ter ido para a forca, E Deus poderia ter dado livramento, ou Deus poderia ter recolhido Mordecai para ele. O que eu quero também trazer para nós é que Deus está no controle. Não é porque talvez Mordecai pudesse ter morrido naquela forca que Deus talvez não trabalharia em favor do seu povo. Mas prove a Deus livrar ele daquela forca. Claro que possivelmente foi, sem dúvida nenhuma, pela busca do jejum de Esther, junto também com o jejum de Mordecai ali. Pois bem, é interessante também pensar que o Amã ele era um agagita. Os teólogos vão dizer que ele é possivelmente um descendente dos amalequitas. E os amalequitas, eles foram tão terríveis na vida de Israel que Moisés alerta: olha, cuidado com o que te fez Amaleque quando você ia no deserto. Ou seja, os amalequitas são aqueles que te pegam, como diz na linguagem popular, na trairagem, Eles vêm por trás, armam as coisas simplesmente porque quer ver o outro se dar mal. E o diabo é assim, O diabo sorrateiramente vem por trás, usando até pessoas para nos destruir. Pois bem, então, os amalequitas, e aqui Amã é essa figura que sorrateiramente vem e tenta nos destruir. O diabo é do mesmo jeito. O diabo também terá um final, Um final, ele vai pagar por tudo que ele fez, contra a humanidade, no sentido de que ele tenta armar muitas coisas contra a nossa vida. Amã aqui também é uma espécie de diabo, É uma espécie de Satanás que vem para tentar nos destruir, criando situações, criando álibis onde não existe, com suas mentiras, para tentar nos destruir. Amã também eu vejo aqui na figura de Amã uma figura de um psicopata, ou no mínimo um sociopata, e também com pitadas bastante generosas de narcisismo e também de hedonismo, porque ele queria que todos se dobrassem, principalmente os judeus, diante dele. Ele já não conseguiu, ele vai tramar a morte, não só de Mordecai, mas também dos judeus, uma vez que, devido à influência dele, vai ser baixado um decreto, que praticamente
realmente de morte contra o povo judeu, que estava ali na Pérsia, né? E também ele todo empolgado ali, né, com as roupas reais, né, para se exaltar, né? E aí, como eu falei, né, o mal sempre se dá mal, né? Podemos dizer assim, né? O mal sempre se dá mal. E Deus traz a provisão que o rei não consegue dormir, né? O rei não vai conseguir dormir devido a uma insônia que ele teve ali, e ele vai ler, pedir que leia para ele as crônicas. Nessas crônicas é lido e trazido a lembrança, né, do rei de que em um certo momento o Mordecai soube de uma trama que haviam de 2 eunucos para matá-lo, né, matá-lo no caso o rei. Ele comunica a Esther e o Esther a comunica ali ao rei, o rei vai investigar e realmente aquilo procedia e ele é, né, livrado ali dessa morte, né, o rei, e nesse contexto ele lembra aí que honrarias, né, Mordecai teve, e aí ele pede que o próprio Amã, né, vá passear com ele, né, com as melhores roupas ali, né, reais sobre ele, sobre Mordecai, né, no melhor cavalo ali, enfim, para que todos pudessem, digamos assim, dar honra àquele que o rei estava honrando também. Então, assim, nesse livro de Esther nós vamos perceber esse contraste, né? Não importa o bem que você faça para as pessoas, não importa. Não importa, eu quero dizer assim, como elas vão receber o bem que você faz. Ainda que elas retribuam com maldade, ainda que elas não retribuam como você gostaria, deixe tudo na mão de Deus. Não deseje também o mal, né, das pessoas, porque Deus, ele é justo, queridos. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E o triste de tudo é que quem faz o mal vai receber o mal, né? Então, por isso que a gratidão tem que estar sempre nos nossos lábios, né? Então eu deixo essa palavra para nossa reflexão, que nunca vale a pena se vingar. Nunca vai valer a pena se vingar. Eu tenho certeza que Mordecai e tanto Esther confiavam na providência divina, embora em nenhum momento eles citem o nome de Deus, e no livro de Esther é citado o nome de Deus, mas é inegável a ação de Deus no meio de todo esse contexto. Então eu digo essa palavra para você, né? Não importa se você está fazendo bem e você está recebendo o mal. O triste vai ser para quem está fazendo o mal. E para você que faz o bem, Deus vai livrar você da forca, Deus vai honrar você, né? Você vê que em nenhum momento você percebe Esther tentando dar uma desperta com o rei. Em nenhum momento. Você não vê eles tentando inventar histórias, criar impressões. Muito menos Mordecai. Você não vê em nenhum momento eles criando... Não, rei, é o seguinte, esse Amã, ele é um cara cruel, ele quer armar contra a gente, ele tá agindo com trairagem com a gente. Não. Eles só agem simplesmente em cima de fatos, em cima daquilo que é correto. E prontamente, né, a provisão divina, ela vai sendo manifestada. Então, continue fazendo o bem, ainda que façam o mal para você. Continue fazendo sempre o bem, porque o mal que estão fazendo, a pessoa vai receber o mal. E o bem que você faz para quem te faz o mal, você vai receber sempre o bem da parte do Senhor. Então, nunca esqueça disso. Ainda que as circunstâncias pareçam terríveis, como parecia aqui, né? Imagine só, um decreto de morte mesmo para todo o povo, e depois Deus vai mudar o decreto, ainda que não pudesse ter sido revogado aquele decreto, mas Deus, através de um outro decreto, ele acaba revogando indiretamente o primeiro decreto. Ele não podia ser mudado aquele decreto, mas ele acaba sendo indiretamente revogado, indiretamente. De que forma? Quando é baixado um outro decreto que permite que os judeus se defendam, né, contra aqueles que queriam matá-los. E aí acabam os judeus ali punindo, com essa autorização que foi dada, os 10 filhos de Amã e também mais 500 outros inimigos, porque possivelmente, devido a esse decreto, já havia, com certeza, muitas ciladas, né, através desses 500, para matar o povo judeu, né? Então, eu reforço essa palavra para você, né? Não se vingue. Eu sei que quando a gente recebe injustiça ou maldade, é muito difícil de lidar. Dói, nos entristece, mas que possamos aprender com Esther. Aí eu deixo essa palavra para você. Quantas vezes você tem jejuado por quem tem feito mal contra você? Não para a pessoa receber o mal, não para isso, mas para que Deus entre nessa situação e mude, né, para que essa maldade que está nas pessoas possa ser transformada em bondade, né? Nós não vamos conseguir isso simplesmente virando as costas para as pessoas, deixando de falar, ignorando as pessoas. Até porque Esther, ela podia muito bem ser tomada pelo ódio e simplesmente nem ter feito um banquete ali. Mas ela faz um banquete, talvez até para desfazer aquilo que tinham armado contra o povo judeu. Mas, como ela conta em parte o que estava acontecendo, o Amã sabia que ia pegar mal para ele, e aí ele vai se humilhar no divã próximo onde estava a rainha, e o rei vê aquilo ali, evidentemente, né? A mulher do rei, um cara se prostrando, né, aos pés, né? Então, isso não era aceitável, né? E pela própria maldade de Amã, é até infantilidade, né? Porque a pessoa que faz maldade, ela é muito infantil, muitas vezes. Essa aqui é a verdade, né? Tem aquela maldade, mas é muito infantil em muitos momentos. Que Deus nos ajude, queridos, a não guardar mágoa de ninguém. Aí possamos aprender com Esther e com Mordecai a não revidar o mal. Simplesmente orar, colocar
entregar na mão do Senhor, orar de coração mesmo, orar, jejuar se for possível e sempre, né, sempre colocar essa postura de jejum. E eu tenho certeza que Deus, Ele há sempre de nos abençoar, ou seja, toda aquela maldade que fazem contra nós, na verdade, ela se volta em bondade para nós. Eu estou terminando de ler um livro que eu estou fazendo, montando as ministrações para o Aviva Camp. Uma coisa que eu tenho percebido que é importante para nós e que esse livro ele explica de uma forma ainda mais interessante. Às vezes a gente ora para Deus falando assim: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Mas para e pensa um pouquinho, o que é um instrumento na mão? O que é um martelo, um serrote, um violão na mão de quem usa? É uma ferramenta. Quando você usa um martelo, o martelo ele é machucado. Quando você toca um violão, as cordas são gastas. Quando você usa um carro, o pneu gasta, o motor gasta, as ferramentas do carro gastam, a moto. E a gente não percebe isso, trazendo para nossa dimensão. Quando a gente pede para ser um instrumento nas mãos de Deus, somos servos, o servo está para ser usado por Deus. E quando nós somos usados por Deus, muitas vezes esse instrumento vai ser ferido, vai ser machucado. E às vezes a pessoa fala assim: tu é muito besta. Mas e daí? Qual o problema? Eu sou um instrumento nas mãos do meu Senhor. E Ele sabe depois me restaurar como instrumento. Então, me veio essa palavra agora no coração, né? Porque nós devemos ter a certeza de quem nos usa. E quem nos usa é o Senhor. E se eu sei que Deus nos usa, eu nunca vou me sentir usado por ninguém. Ainda sabendo que as pessoas muitas vezes se aproveitam da gente. Mas sabemos que esse é o nosso padrão. Nós estamos sempre fazendo tudo para Deus. E quando nós estamos fazendo para Deus, pode ter certeza que Ele cuida da gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.